Depois de mais de um mês de espera e muita atenção, o grupo de brasileiros que está na faixa de Gaza é autorizado a deixar a região, mas ainda aguarda a abertura da fronteira com o Egito. A lista inclui 33 pessoas, mas não traz o nome da avó da jovem Shaher al-Bana, que constava na relação do Itamaraty. Procurado pela Band News FM, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que a lista não é final e é preciso aguardar os trâmites necessários. Está conosco o Hassan Rabi, que esteve conosco, né, desde, enfim, nos deu o privilégio de dividir conosco, com nossos ouvintes, o drama, a ansiedade, até que esse dia chegasse. E o Hassan, mais uma vez, está conosco para contar como é que estão esses minutos finais antes de que as pessoas recebam a autorização final para cruzar a fronteira com o Egito. Hassan, a gente está comemorando aqui. A gente queria saber se a notícia já chegou oficialmente a vocês, onde vocês estão agora e o que falta para que finalmente vocês deixem a região de Gaza. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Infelizmente, já está esse momento, já quase meio-dia, guardando a fronteira. O chão para abrir, um balanço tem que chegar com feridos, entrasse primeiro. Depois que entrasse os feridos no fronteira, a gente vai entrar, seguir a viagem, avisando que os feridos que estão no norte do faixa do Gaza, no norte, tudo sob controle com Israel. Então, se Israel utilizasse para os feridos chegar para a fronteira, a gente vai seguir viagem. Se a utilização de Israel checar os feridos numa ambulância, porque existe no norte um checkpoint pelo Israel para sul. Se eles chegaram os feridos na fronteira, nenhum estrangeiro pode viajar. Então tem um checkpoint, né? Um posto de controle de Israel entre o norte e o sul de Gaza. É uma distância muito curta. Que é percorrida em menos de uma hora. Mas que a cidade está destruída. A cidade está destruída, as cidades estão destruídas. Primeiro passarão as ambulâncias com esses feridos que são trazidos do norte e só então as demais pessoas recebem autorização para cruzar em direção ao Egito. Eu tô contando aqui para o nosso ouvinte o que você falou, Hassan, porque a ligação tá um pouquinho problemática, mas dá para entender o que você disse. Você vê a fronteira agora? Você está a que distância da fronteira? Eu estou na borda da fronteira, a distância é o máximo 1 metro. Estou no portão já. Quer dizer, você tá vendo o Egito ali do outro lado. Como é que tá a ansiedade? Como é que tá essa expectativa das pessoas? Tá para ver, todo mundo está animado, esperando os feridos chegar para a gente conseguir entrar, seguindo a viagem até o Egito. Hassan, nós ficamos... Do Israel, sem utilização do Israel chegando ferido aqui, ninguém viaja. Infelizmente. Nós ficamos muito animados quando nós vimos nas redes sociais os seus vídeos, primeiro se deslocando de Khan Yunis até aí a fronteira, mas também muito tocados, Hassan, com a despedida, né, da sua mãe e das suas irmãs. Você embarca agora com a sua esposa, com as suas filhas, mas você deixou a família para trás, né? Tá deixando para trás. Infelizmente isso, a gente vai esperar a segunda lista para ver o esforço do governo federal para trazer o familiar. E além da nossa familiar, existem outros brasileiros que não vai conseguir viajar, vai ficar para a segunda lista. Então a gente confia muito no governo federal para trazer a nossa família especial, a minha irmã e outros familiares do brasileiro que estão no faixa do Gaza. Hassan, a gente vai ligar para você de novo, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer uma conexão melhor. Nossa produção já tá entrando em contato contigo. Enquanto isso, o Renan Suquevicius está aqui para falar enfim, qual é a agenda desses brasileiros, Renan, assim que eles cruzarem a fronteira. Bom dia. Bom dia, gente. Eles estão aguardando essa liberação e há ainda uma dúvida da aeronave que vai levar esses brasileiros, a aeronave da FAB que já está no Egito, se ela vai decolar do Cairo,
de volta aqui para o Brasil para fazer a repatriação dessas pessoas, ou se essa aeronave vai até uma outra cidade chamada Al-Arish, que fica bem perto da fronteira ali de Rafah, né, com o Egito, para fazer o transporte dessas pessoas. Além do deslocamento, né, para que elas possam voltar para o Brasil e ficar num lugar seguro, é necessário também fazer um atendimento de saúde. O governo brasileiro levou equipes de saúde até essas pessoas que estão precisando de atendimento psicológico. São outras questões. Mais cedo o Hassan falou com a nossa reportagem, disse que há pessoas que estão com alguns tipos de ferimentos que precisam de alguns tratamentos, além de tratamentos psicológicos, e esse auxílio também será dado. Esse avião, então, parte do Egito e vai fazer uma parada em Roma. Essa parada já está confirmada. Depois disso, haverá uma nova parada. Não se sabe ainda se na Espanha ou em Cabo Verde, na África, e então a aeronave chega até o Brasil, entrando primeiro pelo Recife e depois vem para o sudeste do país. Se esse grupo conseguir atravessar agora a fronteira em Rafah em direção ao Egito e acessar a aeronave do governo brasileiro que está no Egito, a expectativa é de que esse grupo chegue ao Brasil no domingo. Essa é a previsão inicial do retorno dessas pessoas aqui para o Brasil. Mas, claro, isso depende da liberação da fronteira. A gente conversou mais cedo com o Hassan, perto de 3 horas da manhã no horário do Brasil, 8 horas da manhã lá em Gaza, logo depois dele ter entrado nesse ônibus, porque esse grupo de 33 pessoas estava dividido em dois. Tinha já um grupo em Rafah e um outro grupo saiu de Khan Yunis, inclusive o Hassan. Eles se juntaram nessa fronteira, nesse trecho de fronteira de onde ele falou com a gente agora há pouco, esperando para fazer essa travessia, e ele falava justamente dessa expectativa. A gente tem até um trecho das imagens dele de dentro do ônibus, a gente vai acompanhar agora. Gente, recolhemos todo mundo, já estamos do ônibus, a gente estava no grupo do Khan Yunis e a gente está indo agora para fronteira do Rafah. Espero que a gente consiga viajar hoje, chance é muito grande, talvez vai ter dificuldade, mas espero que não aconteça isso, e a gente já está indo agora na fronteira. O Hassan, ele estava falando mais cedo com a gente sobre essa sensação de sair de lá e lamentando também pelas pessoas que ficaram. Ele trouxe uma informação que a gente até então não tinha. Ele disse que há 50 pessoas, pelo menos, entre brasileiros e parentes de brasileiros que continuam lá no território palestino e que não estão incluídos nessa lista. E uma optaram outra pessoa, por ficar, né? Optaram por essa ficar. Informação oficial, né? Mas ele lamenta por essas pessoas que estão lá. E há também a avó da Shahed Albana, que conversou com a nossa reportagem aqui durante vários momentos. Ela tem produzido vídeos falando dessa dificuldade lá no território. A avó dessa garota não aparece na lista, e há uma dúvida exatamente sobre por que ela não aparece. O Itamaraty respondeu à Band News FM e disse que os brasileiros estão na fronteira agora esperando para cruzar, e que essa lista que nós tivemos acesso não é a lista final, é preciso aguardar ainda os trâmites necessários. A gente estava falando de uma ausência, né? Até porque essa lista, então vamos considerar que de fato ela não deve ser a final, porque quando você observa detidamente a lista, não tem o número 3. Então estão todos lá os brasileiros numerados, os seus nomes, e o número 3 foi pulado, quer dizer, não tem o número 3. Talvez esteja aí a ausência por um erro, uma falha, não se sabe exatamente. A ausência da avó seja exatamente esse número 3 da lista que não está ali presente, né? Talvez seja isso, mas a gente ainda está apurando com os embaixadores envolvidos nessa negociação. A gente está tentando o tempo todo contato com os embaixadores e está muito difícil, até porque certamente neste momento eles estão dedicados a resolver isso, a resolver a ausência da avó da Shahed, que deveria constar dessa lista, e é claro, cuidando dos trâmites, porque a gente continua numa apreensão muito grande, primeiro para a passagem das ambulâncias, porque sem a passagem das ambulâncias ninguém mais está autorizado a passar, como disse o próprio Hassan, né? Tem essa apreensão, essa angústia para fazer essa passagem, mas nós vimos aqui nas imagens, eu vou descrever para os nossos ouvintes, a afeição do Hassan com alguma esperança. Ele falou mais cedo para a gente que essa sensação de deixar essa região do conflito e se aproximar da fronteira é como sair da morte para a vida. Você imagina, fica 35 dias sem água, sem luz, gás da cozinha, alimentação, se você consegue para uma vez por dia já está ótimo. Então a gente saiu do morte para a vida, a gente vai sair do morte para a vida.
Agora há pouco ele falou, o áudio estava um pouco prejudicado, mas a gente tem um outro momento em que ele fala de deixar a mãe e as irmãs no território palestino. Que eu deixei atrás, na verdade, a minha mãe e duas irmãs. E também na outra lista do familiar, inclusive que eu passei a minha mãe muito, não sei se dá para encontrar com ela mais ou não. Triste, momento muito triste. Você sai, a sua mãe, a sua irmã fica lá. Muito complicado. Eu fiz essa entrevista com o Hassan junto com o Arthur Coelho e eu tinha perguntado para ele sobre o que ele estava deixando para trás. E ele, pensando em bens materiais, ele falou da família dele que estava ficando para trás. Hassan está de volta com a gente, agora ao vivo, a gente restabeleceu o contato. O Hassan estava nos contando que ele está a 1 metro, exatamente 1 metro, exatamente da fronteira para fazer essa passagem. Nos contava aqui que é preciso que as ambulâncias passem primeiro. Você já conseguiu, Hassan, visualizar alguma ambulância se aproximando? O que você tem de informação? Alguma previsão de horário para que isso aconteça? Olha, até esse momento, sem previsão da abertura, que chegaram só apenas 3 ambulâncias, e a esse 3 não se assente, não dá para abrir a fronteira, eles não liberam a fronteira com 3 ambulâncias. O mínimo, todo dia que entrando, 50, então esses 3 que chegaram bem pouco, vamos aguardar mais um pouquinho para se chegar mais, abriram essa fronteira. Ô Hassan, chegando ao Brasil, qual será o seu destino? Quais são as suas ligações? Tem gente que vai para Brasília, tem gente que vai para São Paulo, enfim, há pessoas que têm ligações com Foz do Iguaçu. Quais são as suas ligações com o Brasil? A família da minha esposa, eles são do São Paulo, então a gente vai ficar no São Paulo mesmo. Uhum. São Paulo capital ou Osasco, Hassan, vocês já sabem? Não, no São Paulo capital. Uhum. Você conhece São Paulo, Hassan? Conheço, com certeza. 9 anos morando em São Paulo. Morava em que bairro? Morava na Aclimação. Na Aclimação, Zona Sul. E o que você imagina da sua vida em São Paulo quando você chegar aqui no Brasil? Deu para perceber que ele abriu um sorriso quando falou, conheço. Tá sentindo falta daqui, Hassan? É isso? Outra coisa. Chegando no São Paulo, outra vida, outra coisa. O que você imagina fazer aqui? Como é que você espera encontrar a cidade depois de tanto tempo? Olha, a gente precisa, primeira coisa, descansar, tranquilizar a cabeça, porque 35 dias não foram fáceis não. E espero que a gente consiga mesmo hoje sair. E como é que estão as crianças, as suas filhas? Olha, as crianças estão animadas para viajar, para chegar a São Paulo. Máximo. Hassan, e as outras pessoas que estão aí aguardando também na fronteira, porque você estava em um grupo separado dos demais, né? Agora você reencontrou essas pessoas. Qual é o estado de espírito? Como é que elas estão lidando com essa situação agora? Olha, todo mundo aqui está desesperado para conseguir viajar, não voltaram para casa hoje. Tem grande chance também acontece que a gente volta para casa hoje. Então, todo mundo desesperado para acontecer essa fronteira. Muito bem. Ô Hassan, suas filhas são pequenininhas, elas conhecem o Brasil, é claro, mas devem estar curiosas, né? Sobre mais essa mudança de vida, enfim, o retorno ao Brasil. O que elas têm falado sobre a possibilidade, enfim, sobre a expectativa de chegar em São Paulo, de chegar ao Brasil? Sempre eles beijam para ir para shopping. E a menina pequena, ela beija para ir para Habib, McDonald's, como eles costumaram sempre. Hassan, como é que estão as questões de saúde e alimentação? Você falou, foram 35 dias aí que vocês passaram, quase 35 dias de terror, né? De terror, de uma angústia e também de muitas privações de alimentos e dificuldades relacionadas à saúde. A gente já teve informação... Diga. A maioria desses dias, a gente comendo comida latada, não existe. A gente fica cozinhando por causa da falta do gás, falta bastante comida, bastante alimentação. A gente estava vivendo nos recursos e a alimentação que a embaixada mandando.
Certo. Hassan, a gente tem bastante curiosidade em saber como é que é o espaço físico aí da fronteira. Tem muita segurança? O que é que você enxerga? Você enxerga soldados, enfim, do Egito, de Israel? O que é que você está vendo exatamente? A gente não está vendo nenhum soldado aqui. A única que está fazendo barulho, o avião do monitoramento do Israel, a gente já vê ele acima de nós monitorando. Certo. A gente está ouvindo algumas vozes no fundo, que parecem meio exaltadas. Quem é que está falando aí no fundo, Hassan? Descreva aí o que você está vendo agora. Olha, muita gente desesperado, animado, outra cidadania, outra nacionalidade para abrir essa fronteira. É, porque não são só os brasileiros que estão ali, né, esperando. Tem muita gente. Bastante outras cidadanias. Só nessa última lista são quase 600 pessoas ao todo, 594 pessoas. Boa, Renan, é isso aí. Hassan, a Shahed, o outro grupo de brasileiros, tá aí com vocês? Esse outro grupo tá aí com vocês? Tá pertinho? No lado aqui, eu estou longe um pouquinho para conseguir o sinal do celular e falar com você. Não, perfeito. A gente estava falando mais cedo sobre a incerteza que há em relação à avó da Shahed, que não apareceu nessa lista. Você sabe se ela foi até aí? Como é que está? Caiu a ligação. Mas vamos deixar o Hassan, enfim, se acalmar ali, conversar com a família. Depois a gente volta a fazer contato com ele no momento em que abrir a fronteira, pode ser? Pode ser, Luquinha? Boa. Mas a Sheila estava com informação importante, né, Sheila, sobre a lista em que o nome da avó da Shahed não aparece. Isso, Falei aqui, a lista tem lá todos os nomes. O Itamaraty mesmo já disse que essa não é a lista final, porque tem uma possibilidade de ter havido um erro, um conflito de informação qualquer. Não aparece o número 3. Se a gente pega ali a lista detalhadamente, estão todos numerados e tal. O número 3 está ausente. Então é possível que o número 3 seria exatamente a avó da Shahed. Seria a única inconsistência em relação àquilo que se previa inicialmente com a passagem dos brasileiros, dos 22 brasileiros e 9 palestinos que são parentes desses brasileiros. O que temos do Itamaraty, Renan? A informação do que vai ser oferecido para essas pessoas, abrigo, documentação, alimentação para essas pessoas quando forem repatriadas. Tem uma força-tarefa mobilizada no aeroporto, vai haver essa estrutura para acolhimento, representantes também da Polícia Federal, Receita Federal. Há todo um trabalho burocrático de documentação dessas pessoas para que elas possam ser, de fato, abrigadas, acolhidas aqui no Brasil, além do atendimento médico e psicológico a essas pessoas. Falávamos do número de pessoas agora na fronteira, na expectativa pela abertura para fazer a travessia, 594 pessoas nesse momento na passagem de Rafah, a cidadãos de diferentes países. Houve um número muito grande nesses últimos dias de cidadãos americanos. Esse número hoje é até menor se comparado com os outros dias, 14. O maior número hoje é de cidadãos do Canadá, com 266, depois vem Romênia com 107 e Rússia com 85, e há outras nacionalidades aqui também de diferentes regiões do mundo, de diferentes continentes, aguardando para fazer a travessia nesse momento. Até agora a fronteira não foi aberta. Olha que legal, gente. O Brasil está tão contente pela volta desses compatriotas, né? Que o Hassan Rabi é um dos assuntos mais comentados do Twitter nesse momento. Olha só. Não é nem brasileiros em Gaza. Quer dizer, tem também. Tem ali o pessoal politizando essa questão de uma maneira muito deplorável. Mas o nome do Hassan tá ali, como um dos mais citados assuntos do momento no Brasil. Quem me chamou a atenção para esse fato foi deixa eu ver o nome, foi o Durval. Obrigado, Durval. Durval 41 de Curitiba. Pois é, ele tem um papel muito importante, ele e a Shahed, né? Porque eles ajudaram a mostrar o que estava acontecendo no momento em que as comunicações eram muito complicadas. Eles têm um papel muito importante no nosso trabalho, inclusive, né? Ajudando demais o nosso trabalho aqui jornalístico durante esse conflito. Em meio justamente à guerra, Israel avisou que vai fazer pausas diárias nos bombardeios na faixa de Gaza. Serão 4 horas por dia e os horários serão sempre informados à população para o deslocamento de civis e a entrada de ajuda humanitária. A medida foi adotada em acordo com os Estados Unidos, mas Israel voltou a descartar qualquer possibilidade de cessar fogo e fez novos ataques durante a noite e também durante a madrugada. Não é isso, Roberta Russo? É isso, a gente acompanha também. Bom dia, gente. Bom o aumento dia. desses ataques na região da faixa de Gaza. Temos informações do canal Al Jazeera, informando inclusive que o Ministério da Saúde da faixa de Gaza afirma que ataques israelenses teriam atingido ou
caíram próximos de 3 hospitais da região, piorando ainda mais a situação dramática de atendimento a esses feridos. O canal Al Jazeera informa então que houve aumento dos bombardeios durante toda a madrugada e no começo do dia também nesta sexta-feira. Como você falou, Kai, em meio ao conflito agora Israel havia feito o aviso na quinta-feira que fará pausas diárias nos bombardeios na faixa de Gaza, seriam 4 horas por dia, os horários seriam informados à população, justamente para tentar viabilizar esse deslocamento de civis e a entrada de ajuda humanitária. Medida que foi adotada em acordo com os Estados Unidos, mas Israel voltou atrás, descartando possibilidade de qualquer cessar-fogo. A gente segue acompanhando a situação na faixa de Gaza. Obrigada, Rô. Então é isso, né? São pausas de algumas horas, mas não é um cessar-fogo. É isso aí. Bom, depois do início do conflito, com o ataque do Hamas no dia 7 de outubro, os casos de antissemitismo dispararam no Brasil. Nos últimos dias a gente tem falado disso, né? No caso do Brasil, cresceram quase 1000%, segundo um levantamento feito pela Confederação Israelita Brasileira. Só no mês passado, foram 467 casos de hostilidade, preconceito e discriminação contra judeus. No mesmo período do ano passado, 2022, foram 44 registros do tipo. Os dados por aqui, de acordo com a comunidade judaica, acompanham uma tendência mundial muito triste e preocupante. Desde o início dessa guerra, avaliação feita pelo cônsul-geral de Israel, Rafael Erdreich. Nós temos de educar as jovens, as pessoas, a população, que é antissemitismo, porque tudo começa com antissemitismo, mas não termina no antissemitismo. Hoje, cerca de 120 mil judeus vivem no Brasil, metade em São Paulo. E os dados foram apresentados no Dia Internacional do Combate ao Antissemitismo, data que lembra o episódio conhecido como A Noite dos Cristais. Foi em 1938, em novembro, que tropas nazistas destruíram casas e sinagogas, marcando o início do Holocausto. O nome Noite dos Cristais faz referência aos vidros quebrados nas ruas. Na época, a sobrevivente Margot Rothstein, que hoje tem 91 anos, vivia em Berlim. Ela tinha 6 anos e até hoje não se esquece do que viu. Eu lembro que a gente foi dormir, de repente acordou com barulho, labaredas, cristais quebrados, vidro quebrado, uma coisa impressionante. Uma coisa horrível, mas isso está vivo e agora com todo esse drama que está acontecendo, vem tudo na lembrança outra vez. Sem sombra de dúvida, né? Lembrança mais viva do que nunca. Eu fico imaginando a Margot vendo na TV imagens de estrelas de Davi sendo pichadas em comércios de Berlim, na cidade em que ela viveu. O quanto isso deve levar ela de volta para esse passado tão doloroso. É um momento muito, muito, muito complicado, muito tenso e com ódio sendo retroalimentado todos os dias que a gente está vivendo. Eu já disse aqui e digo como alerta. Não será surpresa se tivermos em algum momento um episódio de violência em massa. Tivemos episódios de violência isolados. É uma pessoa que foi agredida numa cidade americana, alguém que foi hostilizado aqui no Brasil, nos Estados Unidos, espancamentos, né? Ameaças, mas os governos, nesse instante, devem ficar, e as forças de segurança principalmente, muito atentos, porque esse ódio não costuma nos levar a um bom lugar. E ele tem crescido a cada dia que se passa desde o início dessa ofensiva. Falando em ações aqui da Polícia Federal, um dos alvos daquela operação contra o terrorismo, deflagrada pela PF, diz ter recusado um trabalho que envolvia matar e sequestrar pessoas. A proposta, segundo ele, foi feita em Beirute por um suposto chefe do Hezbollah, que é um grupo extremista que atua no Líbano. Mais informações chegando com a Luciana Viana. Um dos brasileiros alvo da operação de busca e apreensão contra o terrorismo da Polícia Federal nesta semana afirma que recusou um trabalho que envolvia matar
e sequestrar. A proposta foi feita em Beirute, no Líbano, por um suposto chefe de uma organização terrorista. O investigado não teve o nome revelado. No depoimento obtido pelo G1, ele afirma que estava sendo recrutado pelo Hezbollah para fazer atentados no Brasil. Agora a polícia colhe mais indícios sobre o suspeito para decidir sobre o pedido de prisão dele à justiça. E a gente vai trazendo as atualizações, né, a respeito do que acontece agora na faixa de Gaza, esse conflito, a guerra declarada por Israel contra o Hamas. E claro, nossa atenção hoje toda voltada para a passagem, a volta dos brasileiros, saída dos brasileiros que estão na faixa de Gaza. Só relembrando, eles estão neste momento na fronteira, ali na fila para conseguir fazer essa passagem, para conseguir deixar o território e entrar no Egito. O Hassan, nós conversamos com ele há pouco, se você ligou o rádio agora, e ele falava sobre a necessidade da passagem das ambulâncias antes da abertura para que os estrangeiros saiam. Então, estamos nessa expectativa da passagem das ambulâncias que estão se deslocando do norte da faixa de Gaza até a região de fronteira, e só depois da passagem dessas ambulâncias é que os estrangeiros devem sair. Então, mais atualizações aqui daqui a pouquinho. Outros destaques do dia: a Câmara dos Deputados espera votar já na semana que vem os pontos da reforma tributária alterados pelo Senado. Uma das principais discussões é a alíquota do chamado IVA dual, que vai unificar 3 impostos federais, um estadual e um municipal. Com as mais de 200 emendas incluídas ao texto, a previsão de que ela fique em torno de 27,5%. Essa alíquota podendo, portanto, como a gente tem falado, ser uma das maiores do mundo, ou a maior. João Pedro Melo, direto de Brasília, mais uma vez conosco, tem acompanhado de pertinho esse assunto, conta tudo. Pelo jeito, será que aprova mesmo na semana que vem o texto final, esse que volta para a Câmara? João Pedro, bom dia para você. Oi, Sheila, bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, a expectativa é de que sim, seja aprovada, né? Mas para quem esperou 30 anos, uma semana a mais, uma semana a menos não vai fazer muita diferença, né? Câmara dos Deputados quer votar já na semana que vem esses pontos da reforma tributária que foram alterados pelo Senado. Arthur Lira está trabalhando nos bastidores e vai, inclusive, continuar trabalhando no fim de semana para que esse texto entre na pauta da semana que vem. Precisa convencer os líderes partidários, porque esses estão um pouco resistentes com algumas das mudanças, principalmente com relação ao aumento da alíquota. O principal ponto de discussão é exatamente esse, já que reúne PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS no único imposto, né? Pela proposta, na verdade, serão criados 2 IVA, um federal e outro gerido por estados e municípios. O senador Efraim Filho, que coordenou o grupo de trabalho da reforma no Senado, afirma que não haverá um aumento na carga tributária. A gente vai ouvir ele agora. Há uma segurança de que não se pagará mais imposto após a reforma do que se paga hoje. Se calculou qual é o valor da carga tributária hoje no PIB desses impostos. Qual foi a regra que está posta no texto? O que esses 5 impostos arrecadam hoje no Brasil será o teto, ou seja, será o máximo que o IVA poderá arrecadar na hora que for implementado. E o grande detalhe é o seguinte, é que a alíquota do IVA vai ser definida pelo próprio Senado, só que numa discussão que deve ocorrer ao longo dos próximos anos, e quem destaca isso é o próprio Efraim. Nos dados que foram feitos, a alíquota ela poderia ir de 22 a 27. Então, talvez a vontade ou o desejo do governo seja que se aproxime do 27, mas não impede que o Congresso Nacional, a quem caberá definir essa alíquota, possa fazê-lo na casa dos 25. Vai ser sempre uma luta permanente entre a vontade de arrecadar do governo e a sociedade presente nos debates, nas discussões, através de seus representantes, de manter um equilíbrio. Bom, o grande lance, dessa reforma agora na Câmara é que os deputados não podem adicionar mais nada de texto. Eles têm que ou cortar o que foi alterado no Senado ou aprovar como ela está. E para ganhar tempo, o que é que o Lira está propondo? Ele está propondo que seja fatiada essa PEC em 2 partes. Primeiro, para que o Congresso promulgue os pontos de consenso entre as 2 casas, exatamente para mostrar ali uma espécie de empenho com relação a essa matéria. Só que o relator da proposta na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro, defende uma análise técnica a respeito desse assunto. Isso tudo depende tecnicamente da avaliação do texto, como o texto foi construído no Senado Federal.
Bom, Arthur Lira garante ainda que essa proposta, que é considerada fundamental pelo Planalto, vai ser promulgada neste ano, ou seja, depois de praticamente 30 anos de discussão, finalmente, reforma tributária saindo do papel. Valeu, João Pedro. Para o economista Gessner Oliveira, a reforma é um passo importante, já que reduz a complexidade e acaba com o efeito cascata do atual sistema tributário. Quando você compra uma matéria-prima, quando você compra um insumo, você está pagando imposto sobre imposto, porque muitos dos impostos têm essa cumulatividade. São impostos que, na verdade, uma parte do imposto é um imposto sobre um outro imposto numa fase anterior da cadeia. Isso termina com a introdução desse imposto sobre valor agregado, o IVA. O IVA dual, porque tem uma parte que é de estados e municípios e uma parte da União. Bastante ainda sobre a reforma tributária, daqui a pouquinho com o Orengo de Brasília, com a Juliana Rosa, mais pro final do noticiário. Agora a gente fala da situação em São Paulo. Voltou ao normal? Ao normal? Não. A energia foi restabelecida em praticamente todos os imóveis que estavam sem luz desde o temporal da última sexta-feira, mas sobraram alguns ainda. Aliás, como diz a própria Enel, né? Cada cliente importa. Então, estamos de olho em cada um desses clientes, né? Segundo a Enel, são 99,99% dos imóveis que estavam sem luz, já com a energia restabelecida. Mas como 99,99% não são 100%, a Elaine Freire está aqui com as últimas informações. Bom dia, Elaine. Bom dia, Megali. De um modo geral, pelo nosso termômetro aqui da nossa central de ouvintes Ricardo Boechat, de fato as reclamações são menores no dia de hoje. A energia tem sido restabelecida, mas a gente está acompanhando tudo isso porque o Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito para investigar possíveis irregularidades na atuação da concessionária Enel durante praticamente apagão, né, que a gente viveu nos últimos dias, desde a última sexta-feira, após aquela tempestade em diversas regiões da capital paulista e também região metropolitana prejudicada. Cerca de 2.100.000 imóveis chegaram a ficar sem energia na área de atuação da empresa, que envolve 24 municípios da região metropolitana, incluindo a cidade de São Paulo. Procedimento que já foi aberto ontem pela Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, se baseia em denúncias de moradores sobre as dificuldades, que foi uma queixa muito comum aqui, de comunicação com a Enel e também a ausência de respostas neste período. A falta de energia, por exemplo, fez com que uma moradora da zona sul da cidade cozinhasse à luz de velas há 6 dias, justamente porque uma árvore atingiu um poste dentro do condomínio onde ela mora. Desde então, nenhuma equipe tinha ido até o local. A maioria dos vizinhos ali do prédio de 32 andares é formada por idosos. A nossa ouvinte, Ana Lúcia de Alencar, afirma que está com o psicológico muito abalado depois de tudo isso. Banho gelado, água a gente está comprando no comércio local mesmo para ter uma água gelada para tomar. Chego de noite, acendo uma vela e vou fazer minha comida. É desesperador. Fora tudo isso, tem um abalo psicológico também. Minha filha prestou Enem no domingo. Como que ela foi prestar o Enem no domingo? Ela vai prestar de novo esse domingo. Ela não teve 1 minuto para estudar essa semana, porque a cabeça dela está em outras coisas. Como é que ela volta para uma rua escura, onde ela já foi assaltada há 2 meses? Elaine, sabe que a nossa ouvinte Juliana acabou de mandar mensagem para cá, porque ontem ela ouviu esse relato ao vivo no Band News São Paulo, né? Ela tá perguntando, e a Ana Lúcia, né? Aquela moça que vocês ouviram, é esse relato aqui trazido pela Elaine. Tem atualização dela, Elaine? A energia foi restabelecida depois da nossa entrevista aqui, da nossa cobrança, ao meio-dia. Mas a previsão, curiosamente, era que uma equipe seria enviada apenas hoje, sexta-feira, no final da tarde. Então a gente cobrou e aí a energia foi religada lá. É muito isso. É, né? É muito. É muito isso. E até neste período, né, a gente trouxe vários relatos aqui de moradores, o caso da própria nossa ouvinte Ana Lúcia, em que os vizinhos retiraram até os galhos de troncos de árvores também. Então tem a participação, a não participação da Enel, né, a demora ali, a falta de comunicação, mas também a ausência também de funcionários da subprefeitura ali na região da Zona Sul de São Paulo, com a demora para fazer o trabalho. A Enel disse que já foi oficializada para prestar os esclarecimentos ao Ministério Público, tem um prazo de 15 dias, e a empresa ainda deverá apresentar um relatório, de acordo com o MP,
com informações sobre o número de imóveis de fato afetados, o período entre a queda e o restabelecimento do serviço e medidas que foram tomadas neste período. Além disso, as gestões estadual e municipal também serão oficializadas para informarem o prejuízo durante todo esse período, de acordo com o MP. Obrigada, viu, Elaine? Mais informações aqui no nosso noticiário voltado para São Paulo. Nos outros destaques, o tenente-coronel Mauro Cid afirma que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro incitaram Jair Bolsonaro a dar um golpe após a eleição de Lula em 2022. A declaração está em um dos trechos da delação premiada firmada pelo ex-ajudante de ordens da Presidência da República com a Polícia Federal e foi divulgada pelo portal UOL. Segundo Mauro Cid, Michele e Eduardo faziam parte de um grupo de conselheiros radicais que não aceitavam a derrota do ex-presidente nas urnas. O tenente-coronel relatou que essas pessoas costumavam dizer que Jair Bolsonaro tinha o apoio da população e de atiradores esportivos, os chamados CACs. Ainda de acordo com Mauro Cid, o ex-presidente não queria desmobilizar os acampamentos montados em unidades militares pelo país, incluindo o QG do Exército em Brasília. Isso porque, ainda segundo o ex-ajudante de ordens, Jair Bolsonaro acreditava que algum indício de fraude poderia ser encontrado e anular o resultado da eleição. A Polícia Federal, no entanto, Mauro Cid disse que nenhuma prova foi achada, apesar da movimentação feita por aliados do ex-presidente. Em nota, a defesa de Jair Bolsonaro e de Michele Bolsonaro classificou as acusações como absurdas, sem qualquer amparo na verdade e em elementos de prova. É aquela coisa, rapidamente aqui, esse assunto também é cansativo. Tudo que o Mauro Cid disse aí, para em pé, faz sentido. Que houve uma tentativa de desvirtuar a democracia brasileira, para ser gentil aqui, tá? E reverter o resultado das eleições, que havia essa intenção, havia. Né? Quando o Bolsonaro fazia lá discurso e falava, eu quero autorização de vocês, e o povo gritava, eu autorizo, presidente, eu autorizo. Ele não dizia que a autorização era essa, e nem quem estava autorizando falava o que estava autorizando, mas todo mundo sabia o que estava sendo dito ali. Então, que isso estava sendo manietado, preparado, não resta a menor dúvida. O último passo não foi dado porque o Bolsonaro sentiu que não teria, isso é óbvio, não teria apoio da alta cúpula do Exército. Pode haver uma outra novidade aí surpreendente, a participação mais ativa da Michele? Pode ser. De qualquer maneira, faz sentido o que diz o Mauro Cid. Agora, fazer sentido é pouco. Né? Faz parte do acordo de delação premiada a necessidade de o delator provar o que está dizendo, por meio de uma gravação, por meio, sei lá, da recomendação de uma outra testemunha, enfim, ele dizer o que aconteceu, por mais, as peças se encaixam, não basta. Ele vai precisar provar aquilo que está dizendo. Em frente. Ainda em Brasília, o julgamento sobre a correção do FGTS é adiado por um pedido de vista no Supremo Tribunal Federal. Fala aí, Rafael Procópio. O ministro Cristiano Zanin do STF pediu vista, mais tempo para analisar o caso que equipara o cálculo base do FGTS ao da caderneta de poupança. O julgamento já foi adiado este ano uma vez e, recentemente, o governo federal, através da Advocacia Geral da União, pediu mais um tempo para tentar conversar com sindicatos e órgãos similares para tentar chegar a um consenso na questão. Prazo esse que foi negado pelo relator do caso, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Na prática, o voto do relator prevê um novo cálculo próximo do que é praticado na caderneta de poupança para os valores do FGTS, o que aumentaria os gastos do governo com os trabalhadores em valores bilionários. Com o pedido de espera, o caso pode ser retomado somente em 2024. A polícia de São Paulo ainda busca identificar aquele homem que tentou estuprar uma mulher e foi impedido por passageiros, o motorista, o cobrador de um ônibus na zona sul da capital. Ontem um suspeito chegou inclusive a ser detido, mas não foi reconhecido pela vítima. Tiago Muniz continua acompanhando esse caso. Bom dia, Tiago. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos. O suspeito foi identificado por meio de reconhecimento fotográfico. Só que a questão é que quando a vítima compareceu ao distrito policial do bairro do Sacomã, ele não foi reconhecido pessoalmente por
por ela, por isso o suspeito foi liberado. Caso também em investigação pela 2ª Delegacia de Defesa da Mulher. Tudo isso aconteceu ontem e o caso ganhou repercussão nas últimas horas, mas ele aconteceu no mês passado, no bairro da Vila das Mercês. Câmeras de segurança flagraram um momento em que a mulher é abordada pelo homem, ela estava a caminho do trabalho, um motorista de ônibus que passava pela rua percebeu a violência, estacionou o coletivo, os passageiros, o cobrador e o próprio motorista desceram do ônibus e conseguiram tirar a mulher de perto dele. O criminoso, efetivamente, continua foragido. Valeu, Thiago. Valeu. Um novo levantamento sobre a inadimplência. Não? Não, depois a gente fala um pouco mais. Não, vamos para RDB. Okay. Lembrei de uma camiseta agora que um amigo meu tem, que é o irmão do Barão. Que tem aqueles 2 perdizinhos da Perdigão, né? Só que em vez de estarem um olhando pro outro, tá um olhando pro outro lado. Aí tá escrito embaixo, Perdidão. Que a gente ficou aqui discutindo certinho, né? Que a gente vai fazer, vamos pra lá. Agora aí a Megali tava assim, manchete. Eu tava que nem o Perdizinho, olhando pro outro lado. Perdidão. Isso. Chama a Gabriela Souza, então. Ai. Aliás, a gente tá falando aqui dos fãs. Eu não voltei ainda. Da banda RBD. Estavam ali acampados ontem. A Agatha Meirelles dançou no ar, curtiu e tal. Mas é o seguinte, além do show, vamos falar também que teve casos de violência, né? Teve arrastão, teve assalto. Nesse primeiro show da turnê do grupo no Brasil, vamos direto ao Rio. A Gabriela Souza tem os detalhes. A saída do primeiro dia do show da banda mexicana Rebelde no estádio Newton Santos, na zona norte do Rio, foi marcada por correria e confusão. Na internet, houve relatos de arrastões enquanto o público deixava o local. A Polícia Militar disse que não foi acionada, mas que diante dos relatos vai reavaliar o esquema de policiamento na região, já que um novo show do grupo está previsto para hoje. Um ouvinte da Band News FM disse que a correria foi provocada após uma atuação da Guarda para coibir ambulantes. A Secretaria de Ordem Pública e a Guarda Municipal, no entanto, disseram que não foi registrada nenhuma ocorrência. Vídeos divulgados na internet mostram corre-corre confusão. A apresentação da banda, por outro lado, foi marcada por nostalgia e emoção. Fãs foram vestidos com os personagens do grupo em homenagem ao RBD. Além da apresentação de ontem, o grupo também toca nesta sexta no Engenhão. Botafogo é rebelde. Não quer ganhar, né? Não, tá fácil. Ganha, ganhar. Fogão, ganha. Não tá quero. na mão. Não ganho. Não ganho. Você não manda em mim, você não é meu pai. Não. Que raiva, né? Ai, Mia do RBD. Luiz Soares. Oi. Por outro lado, eu fico feliz pelo Soares. Uhum. Que jogador, né? Nossa, pois é. Toda aquela expectativa, entrega, lembra quando ele cara. veio? Que Será gana. que ele vai jogar? Não sei. O futebol brasileiro não ajuda, não sei o quê. Rimos muito. Não, eu faço Chegando minha no final culpa do aqui. campeonato. Eu participei do time dos rabugentos que achava que ele seria o novo Daniel Alves. Mas que estranho você participar do time dos rabugentos. Que Você? esquisito você. Eu fui. Embarquei nessa. Embarquei, mas que bonitinho ele fala, né? Depois, mas mudei de ideia, né? Tá vendo? Não vou morrer abraçado ao erro. O cara arrebentou, tá arrebentando. Bom, o Soares brilhou, o Botafogo toma mais uma virada histórica e a liderança do Brasileirão tem um empate triplo em número de pontos. Ai, os pontos corridos, Maurício Ferreira. O Grêmio vira sobre o Botafogo no Rio de Janeiro e embola ainda mais a briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Com direito a 3 bolas na rede de Luizito Soares, o time gaúcho venceu por 4-3 em São Januário e atingiu a mesma pontuação do Glorioso. Botafogo, Grêmio e Palmeiras estão empatados com 59 pontos, mas o clube carioca tem um jogo a menos. Ainda ontem, pela 33ª rodada do Brasileirão, o Santos venceu o Goiás em Goiânia por 1-0, Corinthians e Atlético Mineiro empataram em 1-1 na Neoquímica Arena e o Cuiabá bateu o Bahia por 3-0 em Salvador. E o Corinthians, Sheila? Rapaz, tá vendo? Ontem no Band News São Paulo a gente até falou, o Megali falou aqui comigo, Sheila, não precisa ter nem jogo, você quer um empate agora pra você? Você fica com empate ou prefere que tenha jogo? Eu falei, dá aqui esse empate. Você trocaria uma partida inteira novinha, 0 km por um empate no mão? Sim, trocaria. Ela trocaria. E eu falei, eu quero um empate, não precisa ter jogo. Eu fico com me dá esse empate aqui. Tá vendo? Nem precisava ter tido jogo. Foi empate. Bobagem. Era só aceitar minha oferta. Ó, suado, hein? Dramático, Suárez, hein? As dramático. últimas rodadas vão ser dramáticas. Vão ser. O Corinthians tá ali muito perto da zona de rebaixamento. Mas um pontinho foi abençoado, tá? Esse um pontinho aí. Pode fazer diferença. Vai fazer diferença, inclusive. Já tá fazendo. Vou dizer que tem gente feliz em casa, Parece hein? que piorou. Santos tá na frente do Corinthians, gente.
O Santos chegou a estar na zona de rebaixamento Verdade. e ali afundadão, né? Com os dois Santos pés e não cai agora mais. tá em 13º. O pessoal em casa tá que tá. Alegre. Sabe quem tá feliz também? Ele. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Iveco, chegou o novo Iveco Daily Highmatic, o Daily com câmbio automático. E Sicredi, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Olá, Megali, Oi. bom dia pra você. Que rodada ontem, hein? Eletrizante. Coitado do Botafogo e coitado do Goiás e coitado do Corinthians também, viu? Porque o negócio é o seguinte, e o Bahia do Rogério Ceni que conseguiu perder de 3-0 pro time do Cuiabá. Ei, ai, ai, viu? Mas o negócio importante foi esse jogo Botafogo e Grêmio. Botafogo 3, Grêmio 4. O Luiz Soares fez 3. O jogo tava ganho ou empatado. Mas o time do Botafogo é o time que mais gosta de tomar virada. Virada na tabela, virada em muitos e muitos jogos. Assim, a chance é 0 de ser campeão brasileiro. Já esteve com 8, 9 pontos à frente do segundo colocado. Mas agora, e o Santos, meu amor, foi lá no estado de Goiás. Eu sou um cidadão do estado de Goiás, do Paraíso Verde Plano do Brasil, hein? Santos 1-0. Glorioso Santos, o maior time do mundo de todos os tempos, não vai cair. Agora o Bahia do Rogério Ceni, não sei não, hein? Jogando em casa contra o Cuiabá, do Daverson, que fez o primeiro gol, Bahia 0, Cuiabá 3. Ô, louco, sou! Mas são coisas do futebol. Grande abraço pra vocês e eu volto segunda-feira aqui na Band News FM, tá bom? Tchau!